Oi, gente. O filme Ainda Estou Aqui está fazendo um enorme sucesso, inclusive com muita projeção internacional. Já trouxe uma premiação para Fernanda Torres, espero que venham outras. E nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito do mapa dessas duas mulheres, da personagem, a Eunice Paiva, e a atriz, a Fernanda Torres. Vamos lá? E são dois mapas que têm muito a ver um com o outro, inclusive. Em primeiro lugar, o mapa da Fernanda, que é esse aqui. Fernanda Torres nasceu no dia 15 de setembro de 65. Ela está chegando perto agora do seu segundo retorno de Saturno, às 9h30 da manhã, no Rio de Janeiro, o que faz com que o Sol dela esteja na casa 11. Ela tem na cúspide da casa 11 quatro planetas, é a casa mais importante do mapa dela. É claro, o Mercúrio e o Urano ainda estão na 10, mas já estão colados e atuando na casa 11 de uma maneira muito evidente. Eu destaquei aqui alguns pontos relevantes no mapa da Fernanda. O primeiro deles é o estélio em Virgem. Virgem é o signo dominante no mapa dela. Não é apenas o signo do Sol, mas é também o signo de Plutão, uma conjunção Sol-Plutão em Virgem. Dá muito foco, dá muita concentração de energia, dá muita seriedade. Urano, e esse Urano, inclusive, é o regente do fundo do céu, das experiências de enraizamento, da percepção das questões de família na vida da Fernanda, e faz parte desse estélio também, e Mercúrio, que é o dispositor dos outros três planetas, por ser o regente de Virgem. Ela tem também essa configuração fazendo parte de uma outra mais ampla, que muitos astrólogos chamam de retângulo místico. Eu não gosto muito desse nome, não. Ele acaba sugerindo alguma coisa mais esotérica, etc., que não é a nossa proposta aqui. Mas, de qualquer forma, o que se diz a respeito dessa configuração, vocês vejam que o retângulo está indicado aqui, ó, por dois grupos de planetas em trígonos entre si, os planetas em Virgem com a Lua em Touro, e um outro trígono do outro lado entre Marte e Netuno, com Saturno na casa 4. E eles estão, por sua vez, unidos por sextis e todos fazendo oposição entre si. Então é uma configuração fechada. Você olhando assim à primeira vista parece um envelope, né? É um outro nome que essa configuração costuma ter. E o que essa configuração representa, o que ela indica, é uma capacidade de trabalhar de uma forma muito fluente, muito organizada, com muita eficiência e com muita produtividade. Essa eficiência e essa produtividade vem do fato de que a configuração está juntando polaridades opostas aqui, Virgem, Peixes, Touro, Escorpião, mas essas polaridades, que em princípio seriam difíceis de lidar, elas estão mediadas pelos trígonos e pelos sextis, que são aspectos de fluência. E é interessante notar que ela tem um ascendente em Escorpião, no último grau de Escorpião, e esse ascendente tem como regente o Marte, que está na casa 12, em conjunção com Netuno. Olha aqui já uma conexão da Fernanda Torres com questões relacionadas à casa 12. E o outro regente, o regente moderno de Escorpião, é o Plutão, que está em conjunção nada mais, nada menos do que com o Sol na casa 11. Então, essas duas casas, a 11 e a 12, têm uma importância fundamental para compreender o propósito de vida da Fernanda, a personalidade dela, a maneira como ela trabalha a realidade. E a gente agora pode dar uma olhada no mapa da Eunice Paiva, esposa do deputado Rubens Paiva, que foi preso e desapareceu durante essa prisão em 1971 e se transformou a Eunice no personagem mais importante do filme Ainda Estou Aqui. O mapa da Eunice Paiva, que nasceu em 7 de novembro de 1929, às 7h30 da manhã,
em São Paulo, já tem de cara várias analogias, vários pontos de contato com o mapa da Fernanda. Para início de conversa, olha aqui a casa que está mais cheia no mapa dela. É a mesma casa 11 do mapa da Fernanda. Ela tem um Netuno no meio do céu, é o planeta mais angular da carta. No caso da Fernanda, a gente viu o Netuno em conjunção com o regente do ascendente na casa 12. Ou seja, as similitudes não param por aí. Vendo os aspectos mais relevantes do mapa da Eunice Paiva. Saturno, Netuno e Júpiter são planetas angulares. São todos planetas sociais, não são planetas da vidinha individual, voltada apenas para o seu mundinho de interesses. Não, são planetas que levam a pessoa a participar das grandes questões coletivas, especialmente Saturno e Netuno. Mas o Júpiter também, o Júpiter dá uma capacidade de atuar no plano do social muito grande. E esses três planetas estão em posições destacadas, especialmente o Netuno. Netuno é um símbolo, inclusive, um símbolo muito forte da situação de vítima, daquela pessoa que muitas vezes paga um preço muito alto por ser quem é, ou por estar vivendo num momento extremamente delicado, um momento de tensão, e é exatamente o que descreve a vida da Eunice Paiva a partir do momento em que o marido dela é preso e desaparece. Ela tem no mapa também uma outra configuração interessante, que é essa quadratura T. Quadratura T é quando você tem um planeta formando duas quadraturas a outros dois planetas que formam uma oposição entre si. A quadratura T está aqui, juntando Vênus em Libra, o Plutão em Câncer e a Lua em Capricórnio. A Lua em Capricórnio é uma lua. Parece a descrição daquelas mulheres de Atenas, da música do Chico, né? Que no maior sofrimento elas conseguem manter a sua, a sua firmeza e enfrentam as situações com bastante altivez. E foi exatamente o que ela fez. Vênus e Lua são os planetas que simbolizam essencialmente a mulher na sua condição de esposa, de companheira, de amante, é o caso de Vênus, e de mãe, que é o caso de Lua. Esses dois planetas estão recebendo uma quadratura e uma oposição de Plutão na casa 8. Plutão já é um símbolo de cortes súbitos, de situações drásticas, inescapáveis. E na casa 8, que é uma casa relacionada à morte, relacionada à perda, relacionada a pagar tributos, aí esse sentido fica muito mais forte ainda. Então vocês vejam que ela teve a vida dela virada de cabeça para baixo exatamente nessas duas condições. A condição de esposa, ela perde o marido, e a condição de mãe, de uma hora para outra, ela passa a ser a chefe da família, conduzindo e sendo responsável pela educação de um grupo de crianças que tinha acabado, de crianças e adolescentes, que tinha acabado de perder o próprio pai. Netuno é o planeta regente da casa 4. Olha aqui a casa 4 do fundo do céu, que é exatamente a casa significadora da família. Netuno está no meio do céu. É como se o mapa da Eunice estivesse dizendo assim: o meio-céu é aquilo que você mostra para o mundo, é aquilo que tem a ver com o seu propósito de vida, é aquilo que torna, aquilo que faz a sua reputação. E a casa 4 é a casa da família, a casa do lar, a casa da intimidade. Então, você ter o regente da casa 4 lá no meio do céu, é como se o mapa estivesse dizendo que a missão de vida da Eunice Paiva tinha a ver, de alguma forma, com expor a sua intimidade, de trazer essa sua vivência familiar de alguma forma para o mundo. E ela transformou a sua vida após o desaparecimento do marido exatamente numa grande batalha para conseguir o reconhecimento da morte dele e para criar os seus próprios filhos. E a força que ela teve veio do papel de mãe, veio do fato de que ela tinha uma responsabilidade inescapável
e que ela assumiu e conduziu com toda a dignidade. Ela é uma escorpião, então esse Sol em escorpião, esse Mercúrio e esse Marte em escorpião já estão reforçando esse papel aqui do Plutão em aspecto com Vênus e Lua. Esses valores de perder, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, tudo está presente no mapa dela. E ela tem um ascendente em Sagitário, e Saturno está em Sagitário também. O que Sagitário representa? Entre outras coisas, a justiça. Interessante que a Eunice Paiva, depois de perder o marido e ser obrigada a reorganizar a vida dela como chefe de família, ela, depois de algum tempo, volta a estudar, volta para os bancos escolares e vai fazer direito. Ela se torna advogada. Ela escolhe exatamente uma profissão que é regida por Júpiter, o regente de Sagitário. E esse Júpiter está aqui, em Gêmeos, um signo de informação na casa 6. Ela passou a trabalhar com essa questão de direitos humanos, passou a trabalhar com a questão dos desaparecidos, usando esse conhecimento jurídico como ferramenta. Então, o mapa dela foi vivido de uma maneira bastante intensa também, em momentos relevantes a partir da perda do marido. Aqui a sinastria entre o mapa da Fernanda Torres e da Eunice Paiva. Primeiro, colocando o mapa da Fernanda no círculo interno, com a estrutura de casas do mapa da Fernanda, e depois eu vou mostrar aqui a inversão, ou seja, o mapa da Fernanda sobre a estrutura de casa do mapa da Eunice. Quando nós vemos o mapa da Eunice, que é o que está no círculo externo, sobre o mapa da Fernanda, que está no círculo interno, primeira coisa que chama a atenção é que 3 planetas da Eunice vão cair sobre 3 planetas da casa 12 do mapa da Fernanda. A informação que a gente tira daqui é a seguinte: no momento em que a Fernanda Torres aceita representar o papel da Eunice Paiva, ela faz uma intensificação da sua experiência de Casa 12, ela cai na sua Casa 12 de uma maneira ainda muito mais intensa, muito mais visceral, porque ela vai viver como atriz a experiência de vida da Eunice Paiva, que é uma experiência de Casa 12 também. Eu marquei aqui também uma outra configuração, que é o meio do céu e o Netuno, aquele Netuno que eu disse que no mapa da Eunice rege exatamente a 4 da família, também está ativando a casa 10 da Fernanda Torres. Ou seja, a Fernanda ajudou a dar concretude, a trazer para o mundo, a exibir publicamente o drama familiar do personagem que ela representa. E um terceiro ponto é que o ascendente da Eunice e o Saturno, que é tão importante no mapa da Eunice, estão aqui na casa 1 da Fernanda. Normalmente, sinastrias importantes envolvem casas angulares, ou seja, casa 1, casa 4, casa 7, casa 10. Aqui nessa sinastria, nós temos 2 casas, exatamente as duas mais importantes, a 1 e a 10, bastante enfatizadas no mapa da Fernanda pelo mapa daquela que foi o personagem que ela representou. Vamos agora ver a inversão. No momento em que nós colocamos planetas da Fernanda no círculo externo sobre o mapa da Eunice no círculo interno, primeiro nós vamos ver uma reiteração. De novo, a casa 12 é a casa que aparece mais ativada. Ou seja, a Eunice enfatiza a 12 da Fernanda e a Fernanda enfatiza a 12 da Eunice. Agora, tem aqui um dado novo. Os 4 planetas do mapa da Fernanda que estão no seu mapa natal atuando na casa 11, agora estão todos no meio do céu da Eunice. Olha aqui: Sol, Plutão, Urano e Mercúrio. Se a casa 10 é exatamente a casa da. É o topo do mapa, né? É o ponto mais alto, é onde você se torna mais visível. Então,
A Eunice Paiva, ela se tornou mais visível, não apenas para o Brasil, como também para o mundo, através do trabalho da Fernanda Torres. É muito impressionante aqui essa sinastria entre os dois mapas. E observem que o Saturno da Fernanda está na casa 4 da Eunice. Ou seja, ela viveu de uma maneira muito séria, de uma maneira muito compenetrada e corporificando, porque Saturno dá concretude. Saturno é um signo de forma. A vida íntima e familiar da Eunice Paiva. Eu levantei também os trânsitos da Eunice Paiva no dia da prisão do marido, que é o Rubem Paiva, que está aqui nessa foto aqui embaixo. E, mais uma vez, o que impressiona é a concentração planetária na casa 12. O Rubens Paiva foi preso em algum momento da manhã do dia 20 de janeiro de 1971. Essa informação provavelmente está no livro do Marcelo Rubens Paiva, mas eu não tive tempo de ir lá pesquisar para encontrar o horário exato. Mas, de qualquer forma, é irrelevante, porque para perceber aqui o efeito dos trânsitos daquele dia sobre o mapa da Eunice, basta ver essa ativação enorme da casa 12 por Marte, por Júpiter, por Netuno e por Vênus ao mesmo tempo. Então, é impressionante que todos os mapas que nós estamos considerando aqui, todas as combinações de mapa que nós estamos observando e analisando, elas estão enfatizando sempre a casa 12, a casa do sofrimento, a casa da exclusão, a casa que tem muito a ver com perda, a casa que tem muito a ver com situações de confinamento, daquilo que você não pode dizer, daquilo que é difícil compartilhar. Então, essa é a tônica do filme e é a tônica de todas as sinastrias que nós estamos vendo aqui. E, para completar, o que nós podemos tirar, então, dessa rápida observação do mapa da Fernanda, do mapa da Eunice e todas as combinações entre os mapas delas e também com o mapa da prisão do Rubens Paiva, é que esse é um filme sobre conteúdos de Casa 12. Agora, não só de Casa 12. A outra casa que é muito forte é a Casa 4. Casa 4 que é a casa de quê? Da família, que é exatamente aquilo que dá para Eunice Paiva condição de segurar a barra de toda a situação difícil que ela vivenciou, porque ela tinha vínculos fortes, tinha afetos fortes, soube manter tudo isso para segurar a barra num dos momentos mais difíceis da história do país nas últimas décadas. É isso, então, essas observações que eu queria colocar, muito rápidas, porque teria muito mais coisa para ver, mas ficamos por aqui.